Olá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Débora, né? Eu tenho um apelido de Babi, né? Meu Facebook é Débora Babi Sancil. Mas, bom, hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da experiência minha de vida, que é uma experiência bastante delicada, né? Eu sei que muitas mulheres sofrem aí com esse caso que eu vou contar, que é uma cirurgia que eu fiz recentemente, só tem 12 dias hoje. Isectomia, né? A isectomia, para quem não sabe, é a retirada do útero. Então, há muito tempo eu descobri que eu estava com os miominhas. E tem 1 ano e 2 meses que eu casei só, né? Então, a expectativa que depois você casa é de ter filhos, né? Tanto eu e meu esposo, a gente não é. Eu não fui mãe solteira, não tive filhos fora de relacionamento, e nem ele. Então, o nosso intuito era de casar e já formar uma família. E eu venho sempre no médico, e antes de eu casar, eu fui no médico, né? E aí ele falou, não, você vai tomar uns remedinhos, porque eu falei com ele, falei, doutor, eu já quero engravidar, né? Tipo, na lua de mel. Porque eu já tenho 36 anos e eu já sabia desse hipótese desse mioma, mas também era muito pequeno. E aí ele falou, não, eu vou te passar uns comprimidinhos. Aí antes de você casar, faltam uns 20 dias, você vai tomando esses remedinhos, né? Porque quando você estiver na lua de mel, pro seu preparo, o seu organismo já vai estar bom, porque eu já vou estar tomando esse comprimido, né? Pra poder engravidar. E aí, fui tomando, casei, né? E a gente não prevenia, né? Na lua de mel a gente não preveniu nem nada. Porque nosso intuito era de já ter um filho, né? Muitas pessoas falam, ah, mas já casou, já casando, já tá querendo ter um filho. Mas eu acho que cada um, cada pessoa, cada casal tem uma escolha, né? Não via porquê, tanto eu e ele trabalhava, né? Não tem porquê, né? De ficar esperando tanto. E aí eu fui e nada. Aí passou 2 meses de casado, eu tomando remédio e nada. Aí minha menstruação era vinha muito coágulo, sabe? Então aquilo não estava normal. Eu sentia muita dor pélvica, sentia muita dor até na relação também, né? E eu vinha, todo mês eu ia no médico. E eu falava nada, nada. Passou uns 3 meses, ele falou assim: não, a gente. E eu naquela expectativa. Quando a minha menstruação atrasava, teve dias que atrasou 10, 15 dias. E eu na expectativa, né? Ia lá, comprava um teste. Com a fé, nada. Dava negativo. Fiz umas 2 vezes exame de sangue, né? Que eu pensava assim, ah, esse trem de farmácia não presta. Punha na cabeça que não prestava e ia lá e fazia exame de sangue. Dava negativo. Aí eu já comecei a desesperar, em chorar. Aí eu fui no médico. E voltei no médico, ele disse, ah, vamos fazer uns exames mais específicos, né? Que é aquele exame que a gente faz, né? E aí eu fui fazer os exames mais específicos e detectou os miomas. E não tinha só um mioma, tinha 6 miomas.
E cada um deles de categoria diferente. Para quem não sabe, tem 3 categorias de miomas, né? Que é o intramural, subseroso e submucoso. Então aí, pessoal, eu comecei a tratar desses miomas, fiz o exame, né, e tal. Aí ele pegou e falou: ó, é por isso que você não engravida, seus miomas estão atrapalhando. É como se fosse uma barreira, né? E na hora da relação, né? Então não tem como o esperma não entra, é uma barreira, né? Então, era aqueles miomas que estavam me atrapalhando. E com o tempo foi fazendo e os miomas só crescendo, sabe? Mioma só crescendo. Teve uma vez que eu fui fazer, o médico falou assim: nossa, mas esse mioma seu tá muito grande. Aí, idas e voltas no médico, ele pegou e falou comigo. Ele falou assim: olha, já que você não engravida, é certeza que esses miomas estão te atrapalhando. Geralmente, tem miomas que não atrapalham na gravidez, mas cada caso é um caso. No meu caso, infelizmente, eles estavam atrapalhando, por isso que eu não engravidava, por nada. E aí, com o tempo, eu fui fazendo mais exame, repetindo os exames, né? E detectou que o mioma estava muito, mas muito grande. E ele chegou a um acordo. Ele falou: eu vou te dar um encaminhamento. Isso tudo, gente, foi pelo SUS, tá? Ele me deu um encaminhamento para uma cirurgia de retirada de só mioma. De só mioma. Aí tá, levei na Secretaria de Saúde os exames para poder fazer a cirurgia só de mioma. Quando a FEC não, a doutora que é especialista, né, um dos doutores que é especialista, falou para mim, falou: não tem como. Não tem como te retirar só o seu mioma, não. Você tem muito mioma, tá muito ligado no útero. É perigoso dar uma hemorragia, a retirada só desses miomas. E se te der uma hemorragia, a gente tem que livrar o paciente. A gente tem que salvar o paciente, não pode deixar você morrer. Se der uma hemorragia, tem que tirar o útero. E eu, muito inconformada e tal, eu falei: não, então eu vou pensar. Eu não vou querer fazer isso. Chorei muito, né, da primeira descoberta, quando me falou isso aí, eu fui procurar outro médico. No que eu fui procurar outros médicos, os médicos falavam a mesma coisa. Fui em médico particular, fui em médico de SUS, depois de particular de novo, depois de SUS de novo. Então, assim, chegou a uma conclusão. E eu chorei muito, que aí o médico, um dos médicos particular falou, mandou eu deitar. A hora que ele me palpou, ele falou: nossa, seu mioma tá muito extenso, tá muito inchado. Ó, perdão, seu útero. Seu útero já tá acima do umbigo, que não é normal. Então, por que causa isso? Porque são os miomas, né? Os miomas vão crescendo e o útero não vai tendo espaço e vai inchando dentro de você. Então, por isso que eu sentia muitas dores, muitas hemorragias, muitos coágulos. Não era sangue de menstruação normal, era pedaços de coágulos, né? E aí ele pegou e ele falou assim, e a gente queria fazer cirurgia particular, querendo ver quanto que ia ficar, e ele falou assim: não, você não aguenta 2 anos, não. Isso aqui pode te dar uma hemorragia interna, né? E era até risco se eu engravidasse. Se eu chegasse a engravidar, era nós dois em risco, era eu e meu filho, né? Porque eu não poderia aguentar, ia ter um aborto, e nesse aborto poderia correr uma hemorragia interna. Então, tipo assim, já que eu não tava engravidando mesmo, né? Não ia ocorrer também um risco de tentar engravidar forçado, né?
para ocorresse isso. Fui em outro médico. Aí no que eu fui em outro médico, aí o outro médico, fui no outro médico para poder me operar, porque o primeiro médico eu não fiquei muito tranquilo. Eu acho que a gente tem que ter o paciente, que somos nós, tem que ter tranquilidade do médico, né? Não é porque é pelo SUS que, se você não sentir tranquilidade, você não é obrigada. Você tem direito de escolha. Se você não deu confiança, aquele médico vai te fazer cirurgia, você tem que falar, não, eu não gostei daquele médico, se tem outra oportunidade de fazer, né? Lógico, né, que eu não vou citar nomes, né, gente, porque isso é feio, eu não quero sujar a imagem de ninguém, porque às vezes esse médico ele não é bom pra mim, mas é bom para outras pessoas, né? Então, muitas pessoas elogiam esse médico, né, mas pra mim não foi muito legal a experiência, não mesmo. Então eu sugeri outro médico. E eles me pegaram e falaram, não, tem esse médico aqui, né? E ele é muito bom, só que ele só vai poder fazer cirurgia só daqui a 2 meses, porque ele é muito cheio. Então, assim, eu devo agradecer esse médico, né? Pra quem não sabe, acho que não faz mal eu falar o nome dele aqui, que é o Dr. Alisson, né? Foi muito generoso comigo. Gostei demais do atendimento dele como médico, como profissional, né? Soube conversar comigo, que eu acho que o médico, primeiramente, tem que ser muito educado, tem que saber conversar direito com o paciente, assim como o paciente tem que ser educado com o médico, né? Então, ele me mandou deitar, mandou fazer os exames, fez os exames, né? E ele falou a mesma coisa do outro médico. Ele falou assim, não. Ele falou, o que você queria que eu fizesse? Eu falei, doutor, já fui em muitos médicos, tanto SUS particular. Eles querem tirar o meu útero. E eu sou casada, eu não tenho filhos ainda. E eu queria que, se tivesse jeito, doutor, do senhor tentar recuperar o meu útero na hora da cirurgia. Eu queria só tirar os miomas. No que ele mandou eu deitar, né? Exame. Mandou eu deitar lá pra fazer o exame. Ele tocou em mim e falei, ai, doutor, tá doendo e aí? Dói muito, que era tipo aqui na barriga abdominal, aqui perto do umbigo. Eu falei, muito, muito mesmo. E aí ele pegou e falou assim, Débora, nem se eu quisesse tirar só os seus miomas, não ia ter jeito de recuperar o seu útero. O seu útero tá muito inchado. Coloca a mão aqui pra você ver. Aí eu fui, coloquei na mão que ele tava em cima. Não tem jeito. Vai ter que ser retirada o mioma e o útero junto. Gente, é um choque. É um choque, você fica abalada, você fica triste, sabe? E eu sempre tive fé em Deus, né? Os meus pais são evangélicos, a gente foi criado na igreja, né? A gente é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu nunca abandonei minha igreja, sempre fui uma pessoa, né? Sempre tô na igreja, sempre tô nas coisas da igreja, né? Enfim, e os meus pais, a minha família, a maioria também são evangélicos. Então, assim, eu pus a minha vida na mão de Deus. E falei, Deus, faz o melhor para minha vida. Porque era a minha vida que estava em risco. Eu chorei muito, fiquei muito triste, porque pensei, minha expectativa de ter um filho é zero, meu mesmo, é zero. Mas eu via que Deus queria preservar a minha vida. Ele queria me dar uma oportunidade.
pra eu. Aquilo, aquilo é minha vida, eu que tinha que passar, né? Então, minha mãe é uma pessoa muito, uma mulher sábia, muito de fé, minhas tias também, minhas primas, né? Então, meu marido também foi muito compreensivo, ele nunca me julgou e ele sempre falava, ai, amor, e eu um dia eu falei, amor, eu não vou poder te dar filhos. E só tem 1 ano que a gente tá casado. Como que vai ser? Você vai me largar por causa disso? Aí eu pensei assim, gente, qual a forma que for a resposta dele, né? Eu já tô sofrendo, vou sofrer tudo que tem que sofrer, né? Mas não. E ele chorou junto comigo e falou, amor, primeiro é sua vida. Se não dá pra ter um filho, né? É Deus. Eu não vou te largar, porque se eu casei com você porque eu tenho amor. E não vai ser por isso que eu vou te abandonar, né? E depois, com o tempo, a gente pode adotar um bebezinho que a gente sempre quis, né? E eu não jamais vou te largar por causa disso. Eu tô com você até no final. Então, assim, isso um pouco fez a gente sentir melhor, né? Porque a gente vê que Deus preparou aquele homem para nossa vida, para cuidar da gente. Aí é onde a gente vê que é um homem mesmo de Deus, né? A gente vê muitas histórias de homens largando as mulheres, né? Porque não pode dar um filho. Ou já começa a trair a mulher caladinho, porque sabe do caso da esposa. Quando a esposa descobre que o cara, que o, né, que o marido vai ter um filho com outro porque ela não pode ter. Então, graças a Deus, esse não foi meu caso. A minha mãe, meu pai, sabe? A minha cunhada, meu irmão, minha irmã, sempre me deu força. Minha irmã, principalmente, né? Também me dava força, né? Pra eu não me sentir excluída, menos pessoa. Enfim, eu fiz a cirurgia, ocorreu tudo bem, né? Custaram achar minha veia, não tava achando a minha veia. Enfiaram a danada da agulha 18 em mim, né? Me deram aquela anestesia que vai na coluna, né? Que eu não senti dor. Então, assim, e foi por Deus mesmo, porque o meu mioma tava para transformar em outra coisa, né? E aí eu fiquei 3 dias no hospital, né? No terceiro dia o médico já me autorizou vir embora, foi num sábado que eu vim embora para casa, porque hoje em dia não tá deixando muito, porque se tiver muita gente internada no hospital, é perigoso pegar uma infecção hospitalar, então os médicos te liberam para ir para casa. Então, neste momento, a minha mãe, o meu marido, me deu muito apoio, ficou lá comigo. As minhas tias mandando mensagem no WhatsApp, as minhas primas também, né? A minha sogra também, né? Me dando muito apoio, os cunhados e tal, né? Do lado do meu marido. Então, assim, graças a Deus eu tive o livramento, né? E confesso que a gente fica com medo. Eu fiquei com medo na hora que eu entrei, mas eu orei a Deus enquanto eles estavam lá me medicando, colocando soro, eu orando a Deus, pedindo orientação para Deus, pedindo Ele para me curar, para me livrar de toda dor, né? E não vi nada. A cirurgia demorou umas 5 horas. Não sei se eu fiquei 2 ou 1 hora na sala de recuperação, porque eu entrei 7h30 e saí de lá 1h30. Era 15 para as 2, eu estava indo pro quarto. Então, assim, Deus, Ele é bom o tempo todo com a gente, né?
não só comigo. E eu quero deixar um recadinho, né, para aquelas mulheres que não têm filhos, né, e tá na mesma situação, que não desesperasse, né, que entregasse a vida, porque o entendimento que eu tenho na minha cabeça hoje é que mãe não é aquela que gera, né, não é aquela que dá a luz a um filho, porque quantas mães têm o útero limpinho e dá a luz, mas joga seu filho no orfanato, não quer nem ver o rostinho da criança, já bate na porta, entrega, ou joga ali numa casa, né, embrulhada numa casa para a pessoa pegar, ou mesmo no lixo, a gente já viu reportagem de direto criança enrolada em saco de lixo no mato, ou no meio da rua mesmo. Então, eu quero dizer que mãe não é aquela que às vezes você tá passando pelo mesmo momento, né, a mesma dor, pelo mesmo desafio da vida. E eu quero dizer a vocês que mãe é aquela que dá amor, mãe é aquela que cria com amor, né? Mãe é aquela que vê aquela criança e faz de tudo por ela, que tem um amor imenso por ela. Então, graças a Deus a minha cirurgia, viu, gente, foi tudo pelo SUS. Não tenho nada que reclamar porque foi muito rápido. Eu não fiquei na fila de espera por muito tempo, tipo 1 ano, 2 anos, sabe? Tudo foi encaminhado por Deus, tudo. E eu devo agradecer as pessoas que eu sempre tive muita amizade e as pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde. Foi um amor, já agilizou a cirurgia depressa para mim, porque eles estavam vendo que o meu caso estava sério e não dava para esperar. Porque a gente sabe que cirurgia hoje em dia, porque são muitas pessoas, é demorada. A culpa não são deles, né? Então, a culpa é do governo, o próprio governo que não solta a cirurgia nas regiões para ter tanta cirurgia. Então, eu tenho que dar graças a Deus, porque em 15 dias já saiu a cirurgia. Eu neguei 2 vezes, tá? Saiu a cirurgia para mim 2 vezes, eu neguei, porque eu não tava confiante, né? No médico que ia me fazer. Então, aí eu esperei mais uns 2 meses. Então, foi assim, uns períodos de 2 meses pra sair a cirurgia com o médico que eu tanto queria fazer. E Deus abençoou, encaminhou, que foi ele, né? Ele me tratou com carinho, tanto os enfermeiros também, tá, pessoal? Eu, particularmente, não tenho que reclamar do SUS. O SUS me surpreendeu, né? Muita gente tá aí reclamando do SUS e tal, mas para mim, eu acho que foi primeiramente Deus e a minha fé também, né? A minha fé com Cristo. E é lógico, gente, a gente fica triste. Eu já sou sensível, a gente chora à toa mesmo. E é um momento de luto, porque quando você perde seu outro, é um momento de luto. Você não tem uma explicação assim. Você sabe que aquilo você conforma, mas você sente uma tristeza, porque você sabe que você perdeu um órgão e você sabe que ali você não vai gerar uma criança, né? Então é um momento de luto. E é normal, né, que a gente procura. Eu acho que primeiramente a gente tem que procurar Deus, orar muito para Deus, cantar hinos e louvores, escutar hinos e louvores, né? Então, assim, eu agradeço. Meu pastor é meu vizinho, gente. Pastor da igreja, uma bênção, né? Então, ele sempre conversava comigo, com meu esposo, sempre estava pedindo oração. Eu agradeço as pessoas também que oraram para mim, não só da minha igreja, mas
enfim, as outras igrejas, sabe? Que estavam orando por mim. A amiga minha, Dani, também que estava pedindo oração por mim, a Valerinha. Independente de religião, gente. Tinha muitas igrejas, não era só a minha. Eu conversava com, sou da igreja tal, vou pedir oração para você, pode, pode. Eu sou católica, eu vou pedir oração para você, vou rezar para você. Pode, pode, qualquer oração, gente, é bênção de Deus, né? Oração é alimento. Então, assim, eu agradeço demais as pessoas que esteve orando para mim nas suas igrejas, nas suas casas, sabe? Então, assim, eu agradeço demais o apoio do meu pastor com a sua esposa, Edilene, e o pastor Ué, né? Os outros pastores, pastor Roberto, dona Solange, todos, né? Eu não posso nem estar falando muito dos nomes, porque senão eu vou esquecer de outros. Então, são os pastores em si, né? Agradeço muito. E é normal a gente procurar um psicólogo, os médicos, né? Entendam o que a gente passa, encaminha a gente para um psicólogo, né? Eu acho que nesse momento é isso. E a gente ter muita fé e ter esperança, né? Ter esperança que um dia a minha batalha não terminou, que a hora que eu recuperar, a gente já vai arrumar os papéis da doação, né? Para que enfim a gente tenha o nosso bebê aí, né? A nossa criança desejada e que Deus nos abençoe, né? Que dê tudo certo, a papelada, a gente sabe que não é fácil, é muita coisinha para mexer, é muita coisinha para resolver, é papelada de cá, de lá, então assim, e a gente quer ficar na paz, né? A gente quer ficar muito na paz, porque quem que não quer, né, gente, ter o seu lar na paz? Porque a gente na paz, a gente vai ficar tranquila, a gente vai poder resolver as coisas normal, né, para resolver as papeladas. Enfim, é isso a minha história. Então, vocês, mulheres que sentem muita dor, não deixa de ir no médico. Procura o médico, vai no seu médico e fala onde que é a sua dor. Não fica com vergonha. Sabe, às vezes tem pessoa que não é casada, que não tem relacionamento, e eu conheço pessoas que não é casada, não tem relacionamento nenhum e sente essas dores. Vai, procura um médico, procura um especialista. Ele vai fazer um exame específico, né? Porque quanto mais você procurar um atendimento, seja tanto do SUS ou particular, né? Melhor vai ser, né? Porque hoje em dia a gente sabe que existe aí o câncer do útero em mulheres, né? Não descarta hipótese nenhuma. Então, assim, a gente tem que cuidar. E se você tá passando a mesma situação, tá grávida, desculpe, não engravida, tá num casamento ou num relacionamento que não engravida, procura um médico, procura um especialista. Pede um exame específico mesmo, sabe? Não fica só no exame, aquele exame Papa Nicolau, não, né? Porque nem sempre ele vai detectar alguma coisa, né? Então, fala, eu quero um exame específico, eu quero fazer, nem que seja, porque geralmente esse exame demora pelo SUS, né? Mas se você tem um encaminhamento, você vai lá e paga, a gente sabe que não é barato, né? Mas a gente faz um esforço, trabalha dali, junta dali e paga, né? Pra fazer um esforço para fazer os exames. Então é isso, mulherada, que eu quero passar para vocês, né? Que a vida é cheia de surpresas, né? Deus dá a vida, Deus dá os problemas que a gente pode carregar. Então agora eu estou recuperando, estou em casa recuperando, não estou fazendo nada, né? Porque eu tenho que guardar repouso.
absoluto, mas eu espero que ocorra tudo bem com vocês também, tá bom? Beijos.